Hoje nós vamos falar sobre relações numéricas, ou seja, vamos falar sobre o que são massa atômica, massa molecular e massa molar. Veremos também o conceito de mol. Vamos começar pela massa atômica. Primeira coisa importante é a gente prestar atenção que massa atômica é diferente de número de massa. Vocês já estudaram o número de massa, e vocês lembram que o número de massa ele é a soma do número de prótons e o número de nêutrons. E repararam que isso é sempre um número inteiro. Eu, por exemplo, posso ter 10 prótons, ter 11 nêutrons, eu vou ter o número de massa 21. Porém, muitas vezes, quando vocês vão olhar na tabela periódica, a maior parte das massas que aparecem lá, elas são números decimais. Eu tenho números com vírgula. Por exemplo, o cloro ele aparece como 35,5. Isso significa o quê? Que eu tenho meio próton ali dentro ou meio nêutron? Não. O que acontece é, na nossa tabela periódica, o que aparece é a massa atômica. A massa atômica ela é uma média ponderada das massas dos isótopos desse elemento, levando em conta a abundância relativa desses isótopos na natureza. Vamos ver aqui o nosso primeiro exemplo. Ele diz que na natureza o cloro é formado por 75% do isótopo cloro 35 e 25% do cloro 37. Então ele quer saber qual é o valor aproximado da sua massa atômica. Vamos começar colocando as informações que a gente tem. Eu tenho que o cloro cloro 35, eu tenho nele uma abundância relativa de 75%. Já para o cloro 37, eu tenho a abundância relativa de 25%. Tudo bem até aqui? Para facilitar as nossas contas, eu vou passar isso aqui para a forma centesimal, ou seja, eu vou dividir por 100. Então, no caso do cloro 35, isso vai corresponder a 0,75. E no caso do cloro 37, esses 25% vão corresponder a 0,25. Tudo bem? Vamos agora, então, para a nossa segunda parte. Agora, a gente vai achar a média ponderada disso aqui. E é relativamente fácil. Eu vou multiplicar a abundância relativa, já na forma centesimal, pela massa desse isótopo. Então, por exemplo, aqui eu tenho 0,75 vezes 35. E eu vou somar com a multiplicação agora do 0,25 vezes 37, que é a massa do outro isótopo. Se eu tivesse aqui 10 isótopos diferentes, eu iria fazendo isso para todos os 10, tá? A forma de fazer não muda. Eu, resolvendo essa continha aqui, eu chego ao valor de 35,5. E aí, a minha unidade é U. O U é a unidade atômica. E o que isso significa? Essa unidade atômica ela é correspondente a 1/12 da massa do carbono 12, ok? Então, normalmente, quando a gente fala em átomos e moléculas, a massa é tão pequena que é impossível a gente falar em gramas, em quilos ou mesmo em miligramas. Então, a gente acaba usando essa unidade atômica como unidade de medida de massa. Tudo bem? Vamos agora para o exemplo 2. Agora, no segundo exemplo, eu tenho as massas dos isótopos e eu já tenho a massa atômica. O que eu quero descobrir são as porcentagens de cada isótopo na natureza. Então, olha o que a gente vai fazer. Eu vou chamar essas porcentagens de X, já que eu não conheço. E para diferenciar as porcentagens de cada um, eu vou chamar de X1 e X2. Então, eu tenho X1, que é a porcentagem do elemento M de massa 79, vezes 79, mais X2, que é a porcentagem do isótopo de massa 81. E o resultado disso tudo tem que dar 79,9. Isso aqui eu vou resolver com um sistema. Por quê? Eu sei que X1 mais X2 tem que dar 100%, o total da minha porcentagem. No caso da forma centesimal, que é como a gente usa, isso tem que ser igual a 1. Eu posso fazer uma substituição e resolver. Mas eu tenho uma dica para vocês, que vai facilitar bastante as nossas contas. Que dica é essa? Bem, a gente vai ter 3 passos para resolver isso. Nosso primeiro passo é, eu vou subtrair o valor da massa atômica da massa do menor isótopo. Ou seja, 79,9 é a massa
é a minha massa atômica, e eu vou subtrair de 79, que é a massa do isótopo de menor massa. Ou seja, eu tenho aqui 0,9. Ok? Minha segunda etapa, eu vou subtrair a massa do isótopo de maior massa pelo de menor massa, ou seja, 81 menos 79. Isso aqui deu 2. Agora, o que eu vou fazer é dividir um pelo outro, ou seja, eu tenho 0,45. Esse 0,45 já é na forma centesimal a porcentagem do isótopo de maior massa, ou seja, eu já posso afirmar que o M de massa 81, ele tem uma porcentagem de 45%. Lembrando que eu passar de forma centesimal para porcentagem é só multiplicar por 100. Agora, o isótopo de massa 79 do M, ele vai corresponder a 55%, porque a soma dos dois tem que dar 100%. Agora vamos falar sobre a massa molecular, que nós podemos definir como a massa da molécula, ou seja, ela vai ser a soma das massas de todos os átomos que vão compor uma molécula. Aqui tem 3 exemplos que nós vamos fazer juntos. Gostaria também de lembrá-los que os valores que nós vamos usar aqui como massa dos átomos são as massas atômicas que constam lá na tabela periódica, tá bom? Então vamos começar pelo hidrogênio. O hidrogênio aparece 2 vezes, a massa dele é 1, multiplicando 2 por 1, eu tenho 2. Vamos agora para o enxofre. O enxofre ele aparece apenas uma vez e a massa dele é 32. Então, 1 vezes 32 dá 32. Nosso próximo passo, vamos agora para o oxigênio. O oxigênio ele aparece 4 vezes e a massa do oxigênio é 16. 4 vezes 16 eu tenho 64. Somando todo mundo, 98U. Lembrando que o U é a unidade de massa atômica que nós já usamos agora há pouco, tá bom? Nosso segundo exemplo, que é o caso da glicose, C6H12O6. Vamos começar pelo carbono. O carbono, ele aparece 6 vezes, então eu vou multiplicar 6 pela massa dele, que é 12. 6 vezes 12, 72. Agora, para o hidrogênio, ele aparece 12 vezes e a massa dele é 1. 12 vezes 1, 12. Agora, o oxigênio, eu tenho ele aparecendo 6 vezes e a massa é 16. O resultado é 96. Somando todo mundo, tem que 10, subiu 1, somando todo mundo 18. Ou seja, a massa molecular da glicose, 180U. Agora, no último exemplo, vamos achar a massa molecular do fosfato de cálcio. Então, eu vou começar pelo cálcio, que aparece 3 vezes. Então, 3 vezes, a massa do cálcio é 40. 3 vezes 40, 120. Agora, vamos falar do fósforo. Ele aparece 2 vezes, eu preciso me atentar que esse 2 está fora do parêntese. Isso significa que ele multiplica tanto o fósforo quanto o oxigênio que estão lá dentro. Quando eu não tenho nada, o número que eu tenho aqui é 1. Ou seja, 2 vezes 1, o fósforo aparece 2 vezes e a massa dele é 31. Ou seja, eu tenho aqui 62. Agora, para o oxigênio, 2 vezes 4, 8. Então, eu tenho 8 vezes a massa dele, que é 16. Produto aqui, 128. Somando todo mundo, 310U. Vamos agora falar de mol. O mol ele é um nome que corresponde a uma determinada quantidade. Por exemplo, quando eu digo que eu tenho uma dúzia de ovos, eu estou dizendo que eu tenho 12 ovos. Se eu digo que eu tenho uma resma de papel, eu estou dizendo que eu tenho 500 folhas de papel. Então, quando eu falo de 1 mol, eu também estou falando de uma quantidade, só que essa quantidade é 6,02 vezes 10 a 23. É muito comum nós vermos esse número na forma aproximada, que é de 6 vezes 10 a 23, tá? Isso vale para qualquer coisa. Se eu tiver, como coloquei aqui para vocês aqui embaixo, o mol de moléculas, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu tiver 1 mol de átomos, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos.
Se eu tiver 1 mol de íons, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 íons. Ou seja, tem que ficar bem claro para a gente que 1 mol corresponde a esse valor, independente do que eu esteja falando. Uma outra coisa bastante importante da gente destacar é que esse valor, a gente costuma chamá-lo de constante de Avogadro. Para que a gente consiga ter uma noção do quanto esse valor é grande, e por isso ele só pode ser usado para moléculas, átomos, íons, elétrons, ou seja, para coisas muito pequenas. Se nós fôssemos contar a partir do 1 até o número correspondente a 1 mol e demorássemos apenas 1 segundo falando cada número, nós levaríamos cerca de 190 trilhões de séculos contando. Ou seja, é um número muito grande. Agora vamos falar sobre massa molar. A massa molar corresponde à massa de 1 mol de qualquer coisa. Se eu tiver, por exemplo, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de uma determinada substância, a massa desse 1 mol vai ser a massa molar dessa substância. O valor da massa molar corresponde ao valor da massa molecular, que a gente já aprendeu a determinar, só que agora em gramas. Por exemplo, lá em cima nós já calculamos qual é a massa molecular do ácido sulfúrico. Nós vimos que ela corresponde a 98 unidades atômicas. Ou seja, a massa molar do ácido sulfúrico será de 98 gramas. Ou seja, o mesmo valor, eu mudo a unidade. Enquanto que eram unidades atômicas, na massa molar são gramas. Então, resumindo o que nós falamos até aqui, eu tenho que 1 mol, ele corresponde a uma quantidade igual a 6,02 vezes 10 a 23. Lembrando que é muito comum em alguns vestibulares a gente arredondar esse valor para 6 vezes 10 a 23. E essa quantidade, a massa dela, corresponde à massa molar. Nós podemos usar essas relações para resolver exercícios como nós vamos fazer aqui agora. Primeiro exemplo, quantas moléculas existem em 2,5 mols? Ou seja, eu sei que 1 mol ele corresponde a uma quantidade, a gente vai usar a forma arredondada para facilitar as nossas contas, de 6 vezes 10 a 23 moléculas. Agora, essa quantidade que eu já tenho está em mols, 2,5 mols. Eu sempre vou colocar, na minha regra de 3, embaixo da mesma unidade. Se aqui é mols, vou colocar embaixo do mol. Ou seja, 1 mol está para 6 vezes 10 a 23, lembrando que a gente arredondou esse valor, assim como 2,5 mols estarão para x. Então, x vai ser igual, eu multiplico cruzado. 1 vezes x, x. 2,5 vezes 6, o resultado é 15 vezes 10 a 23. Reparem que eu só mantive a minha notação. Porém, em notação científica, eu não posso manter esse número aqui como 15. Esse número ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, eu ando uma casa para cá com a vírgula, em compensação aqui em cima ele aumenta. Ou seja, eu tenho 1,5 vezes 10 a 24 moléculas. Vamos agora para o segundo exemplo. Ele diz, quantos mols correspondem a 88 gramas de dióxido de carbono? Lembrando que o dióxido de carbono é o CO2. Minha primeira dica para a gente fazer esse exercício é, toda vez que a questão falar em massa, seja pedindo massa ou dando a massa, eu vou precisar achar a massa molar. Lembrando que a massa molar, ela corresponde à massa molecular, só que em gramas, tá bom? Então, achando a massa molar para o CO2. Primeiro o carbono, ele só aparece uma vez e a massa do carbono é 12. Então, 1 vezes 12, 12. Agora, falando do oxigênio. O oxigênio aparece 2 vezes e a massa dele é 16. 2 vezes 16, 32. Somando todo mundo, eu tenho aqui 44 gramas por mol.
Tudo bem? Agora vamos para a segunda parte, que é montar a nossa regra de 3. Eu sei que 1 mol corresponde à massa molar, ou seja, eu tenho que 1 mol ele vai corresponder a 44 gramas de CO2. Tá? Porque é o valor que a gente achou aqui para a massa molar. Então, x mols, que é o que eu quero descobrir, vai estar relacionado com 88 gramas de CO2. Agora, uma dica para quando a gente for fazer a regra de 3. Esse caso é um caso que ficaria bastante simples se a gente multiplicasse cruzado. Mas em alguns casos a gente ganha muito tempo fazendo a conta quando a gente passa a observar as proporções que eu tenho. Como assim? Repare, do 44 para o 88 eu multipliquei por 2. Como a regra de 3 trabalha com proporção, desse lado eu também teria que multiplicar por 2. Ou seja, eu posso afirmar que o meu x seria igual a 2 mols de CO2. Ficou claro isso? Sempre a minha proporção eu olho indo em direção a x. Como o meu x está embaixo, eu faço de cima para baixo. Tá bom? E o nosso último exemplo, ele pergunta quantos átomos de oxigênio existem 18 gramas de glicose, que é o C6H12O6. Então, mais uma vez, vamos lembrar do que eu falei para vocês. Eu falei para vocês que toda vez que a questão falar em massa, seja perguntando a massa ou dando a massa, eu vou começar achando a massa molar. Então, vamos calcular aqui a massa molar da glicose. Comecei pelo carbono. Ele aparece 6 vezes, a massa dele é 12, então tenho 72. Agora, para o hidrogênio, ele aparece 12 vezes, a massa dele é 1, então total 12. Agora, para o oxigênio, eu tenho ele aparecendo 6 vezes, a massa dele é 16, então multiplicando os dois eu tenho 96. Somando todo mundo, 180 gramas por mol. Vamos lembrar agora daquela relação que a gente achou lá em cima, como nosso resumo, quando eu resumi tudo para vocês. Ele falava que 1 mol, ele corresponde, vamos usar valor arredondado, tá bom, gente? A 6 vezes 10 a 23 moléculas, nesse caso, né? Porque estamos falando do C6H12O6, que é uma substância. E esse valor corresponde à massa molar, que nesse caso é 180 gramas. Então, gente, usando essa lógica, eu já sei que eu tenho quantos gramas aqui? 18. Então, eu coloquei grama embaixo de grama. Reparem que o que eu quero descobrir é o número de átomos, mas vamos primeiro encontrar moléculas, tá bom? Por isso, meu x vai ficar aqui. E mais uma vez, gente, olha a nossa proporção. De 180 para 18, eu divido por 10. Então, desse lado, eu também vou dividir por 10. Reparem que o mol não precisa usar, porque essa questão está falando em átomos, primeiro a gente vai achar moléculas, e em gramas. Ou seja, eu tenho aqui um x igual a 6 vezes 10 a 22 moléculas de C6H12O6. Beleza. Mas a questão não está falando em moléculas, ela está falando em átomos, sem problemas. Porque eu já sei o número de átomos de oxigênio que eu tenho em cada molécula. Ou seja, eu sei que eu tenho 6 átomos de oxigênio por molécula. Então, eu vou pegar o número de moléculas, que é 6 vezes 10 a 22, e eu vou multiplicar por 6. Por quê? É o número de átomos de oxigênio que eu tenho em cada molécula de glicose. 6 vezes 6, 36. Vezes 10 a 22. Passando para a notação, eu tenho aqui 3,6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio.